Saldos de verão Observador. Até 31 de julho, assinaturas a partir de 3€ por mês em observador.pt. Tenha acesso a todos os conteúdos do Observador para ler onde quiser. Até na praia. Apoio Jornalismo Independente. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é preciso para pôr ordem na casa no Ministério Público. Está muito vulnerável a algumas críticas, justas ou injustas. A verdade é que está exposto a muitas críticas e alguém tem que pôr ordem na casa, por assim dizer, mas... É preciso alguém que ponha ordem na casa e que possa pôr fim ao que tem sido uma certa descredibilização do Ministério Público. Em entrevista ao Observador, a Ministra da Justiça traçou o perfil pretendido para o próximo Procurador-Geral da República. A atual Procuradora, Lucília Gago, termina o mandato em outubro e o Governo vai propor um novo nome ao Presidente da República. A Ministra afirma que o Governo quer alguém com um perfil de liderança e comunicação, porque os tempos não estão para pessoas que estejam apenas fechadas no gabinete. O que significa este arrumar a casa no Ministério Público? Que perfil deve ter o futuro Procurador-Geral da República? Que cargo é este e que competências tem? São questões para a conversa com Joaquim Dantas Rodrigues, advogado e professor de Direito. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de sexta-feira, 28 de junho. Bem-vindo, Joaquim Dantas Rodrigues. Muito obrigado pelo convite. Vamos então começar por enquadrar aqui a figura do Procurador-Geral da República. Que cargo é este e que funções lhe competem? É assim, o cargo de Procurador-Geral da República é o único cargo do Ministério Público e da magistratura dos tribunais judiciais que está sujeito à designação pelo poder político, mas com um estatuto de independente do poder político, com um mandato de 6 anos e que é nomeado pelo Governo, mediante a concordância do Sr. Presidente da República, para esse mandato longo de 6 anos. Uhum. E em termos de funções, dirige e em coordena funções, o Ministério Público? O nosso Ministério Público é diferente dos Ministérios Públicos dos restantes Estados da União Europeia. Enquanto os restantes Estados da União Europeia, o Ministério Público essencialmente tem funções penais, o nosso não. O nosso tem funções em matérias constitucionais, em matérias penais, em matérias de família, em matérias cíveis, em matérias comerciais, em matérias laborais, em matérias administrativas. Ou seja, só por isso vimos que é uma estrutura demasiado gigantesca que tem competência em todas essas áreas jurídicas da nossa jurisdição. Bom, portanto, todas as jurisdições, o Ministério Público tem competência. E isto, repito, só existe no nosso país. Uhum. E porquê é que este é um cargo de nomeação política? Isso também acontece nos outros países ou qual é que é a realidade? Isso acontece. Por toda a Europa nós encontramos que o Ministério Público é sempre, ou quase sempre, nomeado pelo Governo. É o Governo sempre que propõe, digamos, a pessoa que irá exercer essas funções de Procurador-Geral. Portanto, o cargo é assim. Portanto, toda a Europa definiu como, no fundo, um órgão que até recebe instruções do próprio Governo. É assim que funciona o cargo de Procurador-Geral da República. Mas isto não é em Portugal. Eu queria vos dizer que este Estatuto do Ministério Público, ele é um Estatuto de 2019 e que foi criado, digamos, na vigência do Procurador da República Portuguesa, que esteve mais tempo. Ele teve 16 anos a ocupar o cargo.
que foi o procurador Cunha Rodrigues, que esteve de 1984 até o ano 2000 a ocupar o cargo. Reparem, 16 anos no exercício de uma função. Portanto, isto é algo que não acontece em país algum da União Europeia. Estar 16 anos numa função. Como também o nosso mandato de 6 anos também não existe. Os mandatos devem ser da duração dos governos. E no caso português, se o governo tem uma duração de 4 anos, devia de ser de 4 anos. Até o Sr. Presidente da República tem uma duração de 5 anos. Portanto, nós temos um Procurador da República que ultrapassa, em termos de funções, o mandato dos maiores cargos da função, que é o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, é, na verdade, uma situação bizarra. Até todo o estatuto do Ministério Público é um estatuto feito à medida de um órgão especialíssimo. Portanto, nós temos um Ministério Público com umas funções especialistas, com umas funções em todas as matérias, mas depois não temos especialistas. Ou seja, um dos grandes problemas do Ministério Público é que nós não temos procuradores especialistas em direito da família, nós não temos procuradores especialistas em direito penal, nós não temos procuradores especialistas em direito da família, nós não temos procuradores especialistas em direito constitucional. Pronto. E então temos uma certa desorganização interna até no exercício das suas funções, porque não há uma especialização. Pronto, repare, hoje em dia o mundo jurídico é um mundo jurídico que tem que ter especialização. Até a própria Ordem dos Advogados tem a especialização, tem os advogados especialistas. E nós não temos magistrados especialistas. E isto é, na verdade, um problema. E é um problema que descredibiliza também a justiça e que torna a justiça também pouco agradável e pouco responsável. E é isto que nós também precisamos de mudar. Repare, nós temos uma situação em que todos os dias, nas conversas que nós temos de café, ouve-se a falar do Ministério Público. Hoje em dia as pessoas já nem acreditam nas acusações do Ministério Público. Isto descredibiliza a nossa justiça, descredibiliza o dia-a-dia do cidadão. E é uma justiça, nós precisamos de uma justiça estável, coerente, para quê? Para haver investimento, para haver criação de riqueza, para haver confiança de parte dos empresários. Não é? Portanto, estamos num cenário, na verdade, estranho. Estamos a ver uma época estranha. O Ministério Público não se pode, na sua atuação, não se pode pautar por motivos políticos e tem órgãos internos de controlo da sua atuação e que devem estar, eu diria, não vejo ninguém preocupado com essa falta de controle interno. Eu acho que ao mesmo tempo que é um cargo de nomeação política, é suposto também ser um cargo independente. Ora, como é que isso se garante? Que mecanismos existem para garantir essa independência? Essa independência é funcional. Ou seja, ele é independente no âmbito da sua função. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele não recebe ordens de ninguém. Não recebe ordens do Sr. Presidente da República, não se recebe ordens do Ministro da Justiça, não recebe ordens de ninguém. Ele é independente, deve exercer, cada magistrado deve exercer a sua função com total independência, segundo apenas o seu juízo, o seu critério. Aí é que está a independência, uma independência funcional. Ou seja, mas também a desordem está nisto tudo. A desordem, e que me parece que existe, é no facto de que hoje em dia, os procuradores, no âmbito da sua independência funcional, que levam de uma forma de total autonomia, não estão sujeitos nem às diretrizes que devem ser emanadas pelos seus órgãos superiores. Pronto. E então, até essas diretrizes são, de momento, insuficientes. Quer dizer, cada vez há menos diretrizes para o cumprimento do labor técnico que eles têm que fazer. Ou seja, eles estão um bocadinho abandonados, estão um bocadinho sem uma orientação superior. Ou seja, os seus superiores não exercem as suas funções, que é uma função de vigilância, que é uma função de dar diretrizes na condução do processo. E então, o que é que nós temos visto nestes mega processos mais mediáticos? Temos visto o quê? Temos visto que existem acusações e que não são sustentáveis.
acusações em que falta prova, em que a prova que é feita é uma prova que não cumpriu a legalidade, que não respeitou as normas do Código de Processo Penal. Aí está. O que é que nós temos? Magistrados que não são especialistas, magistrados que não estão devidamente preparados para a ação penal. Já regressamos à conversa com Joaquim Dantas Rodrigues, advogado e professor de Direito. Na segunda parte vamos falar sobre o perfil e os desafios do futuro Procurador-Geral da República. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. 7 anos e meio. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscar-la. E não dá a faca. E eu levantei-me assim, vem buscar-la. É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio de Conacri e acabo destes gajos todos que são... Este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em 6 episódios. Faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Estamos de regresso à conversa com o advogado Joaquim Dantas Rodrigues. Falamos também desta entrevista que a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, deu ao Observador. A Ministra diz que quer que o próximo Procurador-Geral da República seja alguém que possa arrumar a casa no Ministério Público. Ora, já falámos aqui de algumas coisas que estarão, enfim, não estarão tão bem no Ministério Público, mas o que é que acha que significa esse arrumar a casa a que se refere aqui a Ministra? Isto é... Parece-me que arrumar a casa é pôr os senhores magistrados a trabalhar mais. É pôr os senhores magistrados a não terem tantos processos que estão a prescrever. É preciso cativá-los para trabalharem mais e melhor. Mas para isso é preciso uma coisa, é preciso melhorarmos a avaliação. Ou seja, todos nós, nas nossas profissões, somos avaliados. Se somos avaliados, porque é que... E devemos ser avaliados por quem? Devemos ser avaliados por um órgão independente. Isto não acontece com os senhores procuradores, os senhores magistrados do Ministério Público. Eles são avaliados pelo Conselho Superior do Ministério Público. Ou seja, são avaliados pelo mesmo órgão. Não há aqui qualquer tipo de independência. As avaliações são poucas e são normalmente com resultado zero. É necessário melhorar as avaliações. E as avaliações são essenciais para percebermos quais são os magistrados, o que é que eles estão a fazer, que competência eles têm, quantos processos eles estão a tramitar. Nós precisamos melhorar muito as avaliações. É claro que tudo isto também tem a ver um bocadinho com também uma melhoria salarial que é necessário. É evidente que o sindicato fala que é necessário reformular a carreira, é necessário melhoria salarial. Eu não ponho isto em causa, que é necessário, na verdade, melhorar o ponto de vista salarial. Mas o atraso nos processos é um atraso brutal. E depois é preciso o quê? É preciso também criarmos uma melhor comunicação com o exterior. Hoje em dia, os processos são muito mediatizados, quer dizer, precisamos de comunicar, de saber comunicar com o público. Essa é de resto uma das características que a Ministra diz que o próximo Procurador deve ter, que comunicar melhor, não é? Sem dúvida, precisamos de uma pessoa que tenha uma boa liderança, que tenha uma boa capacidade de comunicação, porque os tempos modernos já não se compatibilizam com estarmos dentro dos nossos gabinetes e não falarmos e não comunicarmos e não explicarmos. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu tenho pensado há algum tempo. Para ser Procurador-Geral da República não é preciso ser jurista. Por que não escolhemos uma pessoa não jurista? Todos os nossos procuradores foram insígnios juristas. Por que não escolhemos uma pessoa não jurista? Por que não fazer esta experiência? Por que é que tem que ser um jurista? Mas então que tipo de perfil? Tem que ser uma pessoa que tenha essencialmente uma capacidade de diálogo, que tenha uma capacidade de dialogar com
a sua estrutura interna, isso é que é importante, que saiba gerir a sua estrutura interna, que, por outro lado, tenha valores humanos, porque aquilo que se passa é que hoje em dia os valores humanos não estão a ser devidamente respeitados por parte do Ministério Público. O Ministério Público está-se a esquecer um bocadinho do que são os direitos humanos, do que são as liberdades e garantias e o que são as orientações do Tribunal dos Direitos Humanos, e é preciso melhorar desse ponto de vista, dar-lhes avaliação, dar-lhes uma formação sobre essas matérias, e essa pessoa tem que ter uma competência comunicacional importante. Não precisa, um Procurador-Geral da República não tem que ser um especialista no direito administrativo, um especialista no direito penal, não tem que ser. Tem que ser um bom gestor de pessoas. Não tem que ter competências jurídicas. Além disso, isto não está previsto. Portanto, pode ser qualquer área. Pode ser uma pessoa formada em filosofia, pode ser uma pessoa formada em psicologia, em sociologia, pode ser um jornalista. Porquê que há de ser um jurista? Quando é que nós mudamos este modelo de justiça? Precisamos ter uma justiça mais humana. E então, no meu ponto de vista, eu apostaria num não-jurista para o exercício da função de Procurador-Geral da República. Eu sei que isto é um passo muito ousado, mas era uma solução que me parece adequada, desde que essa pessoa fosse uma pessoa que soubesse gerir do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista do seu relacionamento com as pessoas, que é essencial, saber se relacionar e saber comunicar posterior. Um dos grandes defeitos dessa senhora Procuradora é a sua falta de habilidade para comunicar. Não só dela, também dos restantes Procuradores, vimos que todos têm dificuldades para comunicar. E depois precisamos também de mudar algumas questões que são muito importantes. Reparem, hoje em dia fala-se que vamos avançar com mudança no sistema da justiça, criando mecanismos para acelerar os processos. Mas esses mecanismos nós temos que utilizar os acordos de sentença. Portanto, é algo que nós estamos atrasados há mais de 20 anos. Ou seja, permitir que haja um entendimento entre o Ministério Público, o juiz do julgamento e o defensor e o arguido, no sentido de uma pena ser negociada. Nós precisamos da negociação da pena. Vejam aquilo que acontece por toda a Europa. Há um número cada vez mais elevado de processos que são decididos pela via da negociação. Isto é essencial nós criarmos a nossa justiça. E esse primeiro passo tem que ser criado por essa ministra, para a nossa ministra da Justiça, que é avançarmos para a negociação penal, para os processos poderem serem resolvidos de uma forma mais célere, mediante, evidentemente, no campo do direito fiscal. Podemos perfeitamente bem, no caso da burla, da fraude fiscal, podemos evidentemente resolver através deste procedimento, e isto reduzia muito esse atraso que nós temos nos processos. Era, na verdade, importante, porque não interessa só mudarmos a senhora Procuradora, também se não criamos depois condições para também melhorarmos o exercício da justiça e podemos, sim, termos uma justiça mais célere. E a justiça mais célere obriga a novas soluções. Portanto, não é só mudar o procurador, é preciso ter novas soluções. E uma das soluções passa pelos acordos de sentença, que são essenciais e nós estamos atrasados, repito, há mais de 20 anos. Obrigado, Joaquim Dantas Rodrigues. Eu que agradeço. Muito obrigado. Joaquim Dantas Rodrigues é advogado e professor de Direito. Esta foi a história do dia. Os sons da Ministra da Justiça são retirados de uma entrevista no programa Justiça Cega, da Rádio Observador. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Bom fim de semana.